Aleluia. Você que está em casa, você é convidado a adorar conosco também no dia 31. Se você por alguma razão não pode estar aqui ou é de longe, nosso culto começa às 9, 21 horas e meia-noite a gente recebe o ano novo de joelhos. Tem algo que eu vou dizer no dia 28, no dia 31, anotei hoje pela manhã. Mas Deus quis apressar aqui, talvez você, através do pastor Elivaldo, ele leu o texto, e eu quero entregar logo. Talvez você não vai estar aqui dia 31, você que está em casa. Ele leu o texto assim: portanto eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, os passarinhos. Não semeiam, quer dizer, não plantam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que eles? Hoje pela manhã, 7 e pouco, eu estava pregando no lugar e eu invoquei esse texto bíblico. Eu tenho um amigo, eu não tenho muitos amigos, mas eu tenho um amigo que é o pastor Jaime. Ele mora hoje nos Estados Unidos, voltou para lá. Foi missionário muitos anos entre os índios. E ele me ensinou algo que eu quero que você leve daqui para a sua vida. Eu liguei para ele, já depois que ele estava lá, e perguntei: Jaime, como é que vai as coisas aí? Ele disse: Nonato, aqui tem muito passarinho. Continuei a conversa com ele, sim, como é que está a providência das coisas? Ele disse: Nonato, aqui tem muito passarinho. E ele disse: Nonato, Jesus disse que Ele cuida dos passarinhos. Onde tem um passarinho nesse lugar, eu lembro, se Deus está cuidando deles, vai cuidar de mim. É o que Jesus está dizendo. Tem passarinho, Imperatriz? Tem. Nem plantam, nem trabalham, nem tem carteira assinada, e Jesus cuida deles. Amém? Desce. Se tem passarinho, tem um Deus vivo que os mantém. Uma pastora da igreja tem uma árvore perto da casa dela. Pastor, eu não aguento todos aqueles passarinhos me acordando de madrugada. Eu digo: vigia, que eles devem estar adorando a Deus antes de tu. Uma outra pessoa disse para mim: pastor, eu vi tanto passarinho fazendo barulho. E eu digo: tem uma coisa estranha. Quando ela abriu, ela viu, era uma onda de mosquito que tinha chegado, e os passarinhos estavam alegres comendo. Eu digo: Jesus está alimentando eles. Em nome de Jesus, bote a mão no seu coração e diga: eu recebo essa palavra. Você é mais importante, tem mais valor, aleluia, do que qualquer passarinho. Compreenda que Deus vai cuidar de você em 2021. Aleluia. Você de casa, acha um passarinho aí para lembrar dessa promessa de Jesus. Alguém disse para mim: pastor, lá onde eu moro tem pouco passarinho, só tem urubu. Eu digo: pronto, é passarinho. E eles é que prova que Deus trabalha para eles. É lá no Pará essa cidade. Eu digo: não é que no Pará não tem passarinho? Aleluia. Pergunta para o seu irmão aí: tem passarinho lá perto da tua casa, menino? Tem, meu filho, lá? Onde tem um passarinho, Deus está lembrando que você é mais importante do que ele. Se Deus cuida dele, vai cuidar de você. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Grande é o Senhor, Santo de Israel, adorado, exaltado. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Deus, por esse texto que o Senhor trouxe para o culto hoje, pela tua vontade. Senhor, nós somos daqueles que temos a convicção de que o Senhor cuida de nós, no nome de Jesus.
Aleluia. Meus irmãos, eu coloquei o título nessa palavra: o que eu não posso esquecer no Natal. Eu sei que a gente tenta lembrar, é uma agonia, de que a gente gostaria de dar presente para mais pessoas do que a gente pode ou consegue. E eu lembrei esses dias, Senhor, o que é que eu não posso esquecer nesse Natal? Essa canção que nós adoramos, lembra disso? E eu quero trabalhar com vocês nesses minutos sobre 5 entendimentos. Você que está em casa, desligue seu celular, se permita ouvir a palavra, amém? Aproveite o tempo que você está adorando conosco. Primeira coisa, irmãos, eu não posso esquecer que o Natal é o cumprimento das profecias bíblicas. É a primeira coisa que nós vamos lembrar. O Natal, irmãos, é o cumprimento de um decreto de Deus. O Natal acontece, irmãos, é a maior festa cristã, é a maior celebração cristã. E é claro, mesmo quem não é cristão, vai celebrar. Talvez a pessoa, ela nem crê, mas é um tempo muito bonito. É a celebração de um plano que chegou para a terra. Lá em Gênesis 3:15, é onde Deus fala, no primeiro lugar que Deus fala no Natal, é Gênesis 3:15. Quando ele diz que dos descendentes de mulher ia nascer um para esmagar a cabeça de Satanás. Ali ele estava falando que um dia Jesus iria, e o nascimento de Jesus é o início desse plano de Deus na terra. Lá no jardim do Éden, quando o homem pecou, Deus anuncia o Natal. E observe algo que Deus me falou hoje pela manhã. Todas as vezes que a gente sai fora do plano, o nosso Pai tem um plano que vai nos entregar. Lá no Éden, no começo da humanidade, Deus criou um plano. E você não tem que errar para que Deus lhe fale de planos novos. Mas creia, irmãos, que o eterno é nosso defensor contra aquilo que o mal deseja estabelecer. Então o Natal é o cumprimento de profecias. 650 anos mais ou menos antes de Jesus nascer, o profeta Miqueias, lá no capítulo 5, do versículo 2 em diante, ele diz o seguinte: mas tu, Belém Efrata, uma cidade de Israel, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. E não 600 e poucos anos, Deus diz o lugar que Jesus ia nascer. Ele nasceu em Belém, da Judeia. E impressionante, irmãos, que eu vou ler daqui a pouco, você vai ver o texto diz que o imperador lançou um censo, e o censo era diferente. Você ia se reunir na sua família de origem. Então, eu vim do Piauí, eu ia para lá. A pastora Edneia nasceu no Pará, ia lá para o Pará. Para onde estava a sua família? Assim nós íamos fazer um censo. José e Maria moravam na Galileia, numa cidade chamada Nazaré. Foram para Belém. 600 e poucos anos antes, Deus estava dizendo o lugar onde ele nasceu. Compreende? O Natal é o cumprimento de profecias. Irmãos, e a Bíblia está lotada de textos. O texto que nós cantamos: ele será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. O Natal é o cumprimento de profecias. E, aliás, irmãos, na média de 25 profecias se cumpriram quando Jesus nasceu. Uma das coisas comuns em toda crucificação é que, para matar a pessoa ligeiro, eles quebravam a perna, que era para o corpo descer e sufocar o pulmão.
morria rapidamente. A Bíblia diz em João 19, no versículo 33, que quando chegaram a Jesus, percebendo que ele já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Porque lá no Salmo 34, no versículo 20, tem uma promessa: protege todos os seus ossos, e nenhum deles será quebrado. É das muitas profecias, irmãos, sobre a vida de Jesus, até de que os ossos não seriam quebrados. Enfim, diga: Natal é uma profecia, é anunciado por Deus, não é acaso. E sabe a grande beleza dessa convicção, irmãos, a respeito do que o Natal é uma profecia? Nós estamos debaixo de... O Natal é o anúncio da primeira vinda de Jesus. E todo o Novo Testamento vai falar agora da segunda vinda dele. O Natal é a lembrança que esse menino chegou e que ele virá agora como juiz para julgar todos nós. Você pode dizer amém? Natal é a lembrança que cumpriu o que Deus tinha prometido, pois agora essa outra profecia virá. Estamos no aguardo da segunda vinda dele. Aleluia! E estamos no aguardo da segunda vinda dele. Então o Natal mostra que Deus cumpre as suas promessas. Há muita coisa para clarear ainda a respeito. Jesus veio no tempo certo. Tinha uma língua em todo o mundo moderno que todo mundo falava. Alexandre Magno a espalhou, que é o grego, uma língua perfeita. Jesus veio com cumprimento e profecia. E nós, toda vez que você celebrar o Natal, diga: nós estamos celebrando o nascimento dele, e nós estamos celebrando a volta dele. Ele virá. A última palavra de Jesus, a última promessa de Jesus, quando ele vai subir aos céus, que ele desaparece das nuvens, lá em Atos 1. 2 anjos descem de seio. Por que o Senhor está olhando para o céu? Do mesmo jeito que subiu, ele voltará. Diga comigo: Jesus voltará a segunda vez. Aleluia. Então Natal é a lembrança de que servimos a um Deus que conduz a história do mundo. Segundo lugar, eu não posso esquecer no Natal, irmãos, de quem é o aniversariante. Essa festa tão grande que mexe com tudo. Irmãos, vamos lembrar que Jesus é a causa dela. Vamos alimentar pessoas, vamos dar presentes, mas nós precisamos dizer, principalmente para as nossas crianças, que o aniversariante é Jesus. Olha o que diz Lucas 2, do 1 ao 6. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento. Esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Natal é o relato de que Jesus nasceu. E todas as vezes, irmãos, que nesses dias nós estivemos lembrando, jantando, abraçando, desejando Feliz Natal. Natal é o nascimento de Jesus. Você pode dizer amém? Não pode esquecer disso. O aniversariante, irmãos, parece que em alguns lugares ele não é mais importante. Na sua casa, na sua família, vá falando de Jesus. As coisas bonitas do Natal, todas elas são relacionadas a Jesus. Nós temos luzes, porque a estrela marcou aquele lugar. Talvez a coisa que Jesus menos tinha era comida, né?
não passou fome não. E a gente gosta de comer para celebrar. Natal representa presente, porque Jesus recebeu presentes. Diga comigo, Jesus nasceu. Aleluia, diga, Jesus nasceu. Em terceiro lugar, irmãos, nós não podemos esquecer no Natal, que o Natal é a expressão máxima de humildade da história. É o maior paradoxo da história. Lucas 2, do 8 em diante, diz que havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhe trazendo boas novas de grande alegria. Estou trazendo boas notícias, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura, num coxo. De repente, uma grande multidão dos exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: irmãos, uma multidão de anjos, você pode imaginar o espetáculo. E eles diziam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. E correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois que o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Irmãos, o Natal é a expressão máxima de humildade. Irmãos, e essa humildade de Jesus era para algo antagônico, contrário a toda a norma de um rei, todas as exigências protocolares de como o séquito do rei se posiciona, como o rei nasce. Hoje, na Europa ainda tem alguns reinados, né? E algo, as notícias de que nasceu, do que faz, do que não faz, da roupa que usa. Como eles têm uma cultura de batismo pequeno, a monarquia da Inglaterra, a água que batiza aquelas crianças vem do Rio Jordão, sei lá, um ritual de muitas coisas. Jesus, irmãos, o berço dele foi um coxo, um lugar onde bota comida para animais. O Rei dos Reis estava ali nascendo, irmãos, com um propósito muito forte, de que ele não era rei desse mundo, que não veio para governar na terra, um reino humano. E eu posso imaginar que espetáculo maior nos céus será a sua vinda. O Natal, irmãos, é a expressão de que nós teremos o bom e o excelente e o maravilhoso. Mas, irmãos, nem sempre esse valor terreno é o que Deus dá valor. Você vai ser humilde tendo o melhor da terra, mas nunca colocando o valor naquilo que passa. Jesus veio para contrapor, Jesus veio para contrariar um modelo vigente de autoridade. O Natal, irmãos, é a expressão máxima de que o Rei dos Reis, desde o nascimento, fez questão de ser humilde para alterar a história. Por favor, Deus não está abençoando a miséria, Deus não está abençoando o que é ruim. Ele está dizendo que o Rei dos Reis, que pôde fazer um espetáculo nos céus, podia fazer o que quisesse,
mas decidiu caminhar pelo caminho da humildade. Você vai estar em berços, dos melhores berços, das melhores mantas, mas por favor, lembre de que a humildade é que faz a grandeza. No nome de Jesus, no nome de Jesus, o canteiro da grandeza, desculpe, a grandeza é plantada no canteiro da humildade. Diga comigo, a grandeza é plantada no canteiro da humildade. É nesse lugar de humildade que nascem os grandes, não é na miséria. Nós vamos plantar a grandeza, a excelência, sempre em humildade. Por isso o Natal lembra a humildade. Aleluia. O Natal, irmãos, lembra, Jesus podia ter nascido grande. E ele veio passar todo o processo para que Deus exaltasse ele. Em quarto lugar, nós não podemos esquecer e temos que lembrar que o Natal dividiu a história da humanidade. Antes de Cristo e depois de Cristo. Todos os calendários foram alterados. Não tem nenhum império que tenha resistido. Aonde tem um calendário, seja chinês, seja judaico, seja arábico, Jesus Cristo dividiu a história. Antes dele e depois dele. Irmãos, se Jesus dividiu a história da humanidade, você pode lembrar da sua história e da minha. Ela mudou no dia que nós conhecemos Ele. Aleluia. Talvez você que tenha nascido no lar cristão, se Jesus estava com seus pais, sua história já foi direcionada ali. Mas quando nós fizemos uma aliança com Ele, ali a nossa história foi dividida. Eu não posso esquecer, irmãos, que o Natal é a divisão de um tempo antes de Cristo. Antes de Cristo, as pessoas eram perdoadas porque faziam obediência a Ele, em memória dEle. O Velho Testamento inteiro aponta para Jesus. Tudo, praticamente. Agora, irmãos, Jesus dividiu a nossa história e nós precisamos fazer jus a isso. Há algo antes dele e depois que ele entrou na nossa vida. O texto acima mostra muito claro. O mundo mudou. A Bíblia diz que na hora que Jesus morreu na cruz, um véu era uma cortina muito grossa, em forma de S, vários metros, até chegar no Santo dos Santos. Só entrava um sacerdote uma vez por ano para pedir perdão por todo Israel. Quando Jesus morreu, algo rasgou aquela grande cortina, dizendo: agora nós temos acesso a Deus. Aleluia. O Natal diz que a história do mundo foi dividida antes dele e depois dele. E também na nossa vida particular, no nosso mundo. E essa convicção é que nos faz levar Jesus a outros. Aonde Jesus chega, Ele altera a história, Ele muda. Ele vai mudar as gerações a partir dali. O Natal é a lembrança do poder extraordinário de Jesus na história da humanidade. Aleluia. Ele já nasceu aí. Se não nasceu, hoje Ele pode nascer para alterar a tua história. Aleluia. A quinta coisa que eu não posso esquecer no Natal, irmãos, é que eu não posso esquecer que meu coração é o lugar onde Jesus quer nascer. O texto diz que não tinha hospedaria, e você pode presumir por quê. Se veio gente de vários locais
para o recenseamento, não tinha local onde ficar hospedado. Então as casas de hospedaria, os hotéis, irmãos, eu quero imaginar, pressupor, que a maioria de vós que estão me ouvindo, seu coração já tem lugar para Jesus. Mas eu quero dizer algo para você, irmãos, você que está em casa, esse coração que eu abri para Jesus entrar, precisa continuar aberto para Ele dirigir. Se você olha em Apocalipse, Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. E essa porta que Jesus bate em Apocalipse é a porta do coração de crentes. O Natal já tinha chegado para eles, Jesus já tinha nascido, mas irmãos, eles foram se afastando. Essa semana foi uma semana difícil, vendo quanta gente que Jesus já habita, começa a tomar decisões. Esse Jesus que está dentro já não mais domina mais, já não mais manda. Diga comigo, Ele mora aqui e vai permanecer mandando. Aleluia. Sabe o que é que vem na minha mente? Não tem uma pessoa que é dona de uma casa e por alguma razão, ou pela velhice, ou por alguma doença, ela agora está naquela casa, mas ela não dirige mais, não manda. Misericórdia. Assim é o que algumas pessoas tentam fazer com Jesus. Ele está lá. Deixe Jesus ser a pessoa mais importante aí dentro do seu coração. Aleluia. Que seu coração seja um quarto bom, uma boa suíte, com lençóis maravilhosos, com bons colchões. Não esqueça nunca que o nosso coração, a nossa vida, não é como Belém, que não tinha lugar para Jesus nascer. Você imagina se os donos de hospedaria, as pousadas, os hotéis de Belém, pudessem imaginar que o Filho de Deus estava ali. Que privilégio. Jesus nasceu aqui. Até hoje nós estaríamos fazendo romaria para conhecer o lugar que Jesus nasceu. Porque essa gruta tem um baita de um templo cristão construído no pretenso lugar que Jesus nasceu. Imagina os descendentes daquele hotel dizendo: Jesus nasceu aqui. Se Jesus nasceu aí dentro de você, deixe Ele continuar dirigindo sua vida. O Jesus que entrou para governar vai permanecer governando. Então o Natal é a lembrança de que o lugar que Jesus quer nascer é meu coração, e é o lugar que Ele quer continuamente dominar e reinar. Aleluia. Que eu seja essa casa predileta de Jesus, o lugar em que Ele gosta de estar. Que a gente seja como a casa de Lázaro, Marta e Maria, que Jesus gostava de ir. Das casas favoritas na Palestina era a casa de Lázaro, Marta e Maria, que Jesus gostava de estar. Que Ele goste de dominar e governar aí. Amém? Natal é a lembrança disso, de que minha vida é um lugar onde Ele pode se hospedar. Glória a Deus.